Olá, gente. Estamos em mais uma quarta-feira reunidos aqui em Brasília para prosseguirmos nos comentários do livro Messi de Amor, da Joana de Ângeles, ditado pelo Edivaldo. Hoje introduzindo o capítulo de número 5, denominado Embora Imperfeito. A quem, a pretexto de imperfeição, silencia o verbo edificante nos lábios, enjaulando a mensagem consoladora. A quem, em nome da imperfeição, paralise os braços no Ministério da Saúde Moral, encarcerando a ação salvadora. Eu já gostei bastante do título, embora imperfeito, que é isso, né? A gente vai criando muitas vezes certas racionalizações. E não é que em parte elas não sejam verdadeiras, né? Mas é que isso não impede que a gente faça o trabalho que veio realizar. Então, muitas vezes a gente fala, eu não tenho moral suficiente para falar sobre isso, né? Ou realmente ainda não me construí, né, interiormente para poder dar conta disso, não me sinto capacitado, não me sinto suficiente. A gente vai criando uma série de racionalizações, né, a fim de que a gente vá adiando cada vez mais esse serviço, que é também um serviço para os outros, para a humanidade, para as pessoas que convivem conosco, mas sobretudo para a nossa própria construção interior. Sem perceber que, na verdade, é caminhando, é fazendo, né, que realmente a gente vai se transformar. E não paralisado, e não se entendendo imperfeito, ou incapaz, ou insuficiente para aquele momento, né? Então, muitas vezes a gente adia, ainda não tenho conhecimento suficiente. Eu acho que moralmente eu ainda não tenho essa firmeza, essa fortaleza interior, e aí vai adiando os serviços a que veio realmente fazer, né? Há quem, justificando a própria imperfeição, mobilize a preguiça, espalhando a inutilidade, né? Então, às vezes tem tempo, mas não se sente capaz, né? E aí, pelo contrário, né, acaba que é, na verdade, uma fuga, uma preguiça e uma inutilidade para a nossa própria alma. Há quem diga que imperfeito nada pode fazer pelo próximo, considerando estar arrojado nos mesmos sítios de infelicidade e aflição. Muitas vezes é isso, né? Mas como é que eu vou ajudar alguém se eu nem consigo muitas vezes ajudar a mim mesmo? E aí isso é mais uma racionalização que a gente cria, né? Se eu não estou nem dando conta dos meus problemas, como é que eu vou ajudar ali o outro? Mais outra racionalização que a gente vai criando, né? E aí são as mais diversas, né, essas resistências que a gente costuma dizer, essas resistências internas e externas também, né, que o mundo acaba fazendo alguns movimentos no sentido também, de muitas vezes, eh afastar essa ideia inicial da nossa construção interior, né, de um trabalho aí voluntário, de um projeto realmente para o bem comum. Mas vai gastar tempo com isso, você tem tão pouco tempo, ainda vai usar o final de semana, né, tão pouco tempo que você tem, trabalha tanto, e aí a gente vai adiando sistematicamente. Unge-te, porém, de amor e levanta-te da iniquidade para socorrer outros ínicos. E é muito bonita essa passagem, porque ela me parece que é como se fosse a receita mesmo, né. E, utilizando, assim, a nossa própria história pessoal, né, às vezes a gente vai ver que o nosso momento de superação de uma dor que a gente imaginava que não seria capaz de suportar, né, ou de seguir em frente, foi realmente ajudando outras pessoas que passavam, se não pelos mesmos problemas, mas por outros tão ou mais, né, assim, difíceis. E eu falo que é inclusive convivendo com a dor, que muitas vezes a gente vai relativizando os nossos problemas, ou muitas vezes percebendo que todos nós trazemos dores ocultas que muitas vezes não vão ser visíveis, nem mesmo para quem convive conosco, né. Unge-te, porém, de amor e levanta-te da iniquidade para socorrer outros ínicos. E a vida ela tem uma sabedoria tão bela, né, de nos dar realmente muitas vezes a gente superou ali um pequeno degrau, e muitas vezes a gente vai ser a pessoa ali mais apropriada de forma imediata para trazer luz, para trazer alguma espécie, assim, de esperança para quem vem ali um pouquinho atrás, né. Que todos nós formamos parte de uma cadeia, alguns um pouquinho mais à frente, outros um pouquinho mais atrás, e por fazermos parte dessa cadeiazinha, né, dessa correntezinha,
A gente ocupa um determinado lugar, está mais à frente que alguns, mas também está atrás ali de outros e a serviço para todos nós, né. Porque há sempre realmente, eh, essa tanto quem fica quanto quem está ali mais na frente, aí o nosso papel é ajudar, tanto quem passa às vezes pela mesma situação ou por outras, né. A gente tem sim um papel nessa correntezinha, né, da vida, assim. O amor é árvore, que para produzir necessita ser plantado, né. Então é aquilo que a gente muito diz aqui, às vezes a gente quer uma vida diferente, a gente quer se dedicar, né, a trabalhos, grandiosos, assim, para a humanidade, para a nossa própria transformação interior, mas não planta sementinha, né, fica muitas vezes ali no plano mental, mas não vai para ação, não vai para a vida, ou então escuta um ou outro vídeo, né, lê bastante, mas na prática mesmo, muitas vezes está paralisado, porque é claro que tudo isso importa, é bom, é maravilhoso, mas pelas vossas obras vos conhecereis, né, então, é entrar em ação, né, é pensar que mesmo esse pouquinho que a gente sabe que é muito pouco mesmo, já pode ajudar alguém, né, já pode ser ali consolo para alguém que está passando por uma situação difícil, né, então a gente tem um papel mesmo a cumprir ali na humanidade. Muitas vezes a gente, se isola, né, como se realmente nosso a gente fosse tão imperfeito ou tão pequeno que não teria nada a ser feito, tarefa alguma a ser feita, e não. Sempre há, né, tarefas a serem feitas. E é bonito perceber isso. Muitas vezes aquelas pessoas que enfrentando as suas próprias dores, enfrentando os seus próprios problemas, vão ser exatamente aquelas que no futuro vão ajudar tantas outras pessoas que passaram por isso. Então eu vejo muito isso, né, de psicólogos que na verdade a partir de dores muito profundas, vivenciadas ali na infância, em uma vida, né, vão inclusive para essa área para depois ajudarem tantas outras pessoas que, eh, de algum modo também necessitam desse amparo e dessa ajuda, né. Me lembrei muito de uma história verídica que eu vi há uns meses atrás, que foi uma senhora que perdeu realmente o filho para depressão mesmo, ele acabou cometendo suicídio, e ela tinha tentado cadastrar, porque eles tinham muito pouco recurso, ela tinha tentado cadastrar ele nessas universidades, né, que tem atendimento gratuito ali psicológico, e ainda não tinha chegado a vez dele quando foi o momento ali que ele acabou se suicidando, né. E aí você vê a dor dessa pessoa que passou por tudo isso, né, e ela comenta que, eh, desde então, o ideal de vida dela era fazer com que outras pessoas não passassem por aquilo que o filho dela passou, por aquele desamparo, né. E ela conta que fez psicologia e que hoje ela atende tantos outros que não foram, né, não tiveram a oportunidade, aliás, o filho não teve aquela oportunidade, então hoje ela atende tantos outros que poderiam ser como ele, que nesse momento tem esse desamparo da vida, né, então seria ela esse porto seguro. Então veja gente, e é bonito perceber tantas histórias mesmo de superação, que não precisam ser grandiosas não, mas aquilo que a gente já curou dentro de nós, aquilo que a gente já sabe dar um novo olhar, a gente pode ajudar tantas pessoas que passam pela mesma situação que nós, sabe? A doutrina espírita ensina que ninguém renasce na Terra para o cultivo dos miasmas do pretérito, nem preservação dos males dos tempos idos. Reencarnação é bênção, bondade é luz. Antes de mergulhar na carne, todos rogamos os títulos da dor e do sofrimento para compreendermos melhor as dores e os sofrimentos dos que seguem ao nosso lado. Belíssimo, né? Eu falo que a dor ela tem essa capacidade mesmo de nos humanizar, porque quem passa pela dor sem revolta, né, com resignação, entendendo ali o propósito que tem, muitas vezes mesmo sem entender, né, mas compreendendo que tem uma harmonia por trás, mesmo que a princípio a gente não veja, compreende exatamente isso, né, acho que entende, tem mais compaixão com quem sofre. Eu acho que por isso talvez a gente ainda precise desses momentos de dor, porque se a gente realmente só vivesse momentos ali de alegria, de satisfação, de prazer, muito pouco a gente entenderia das dores alheias, né. E seria ainda mais indiferente, porque muitas vezes a gente já é, mas seria ainda mais indiferente às dores do nosso semelhante. Então é bonito porque a dor existe para todo mundo, em diferentes graus e momentos e níveis, né.
mas ela é realmente algo universal e ela tem esse poder de nos humanizar, de trazer de volta para o nosso coração e falar: "Poxa, aquela pessoa deve estar passando por uma barra". E é essa empatia que a gente fala, né, essa compaixão de olhar para o lado e perceber que há tanto a se fazer, que há tantos, muitas vezes, necessitados próximos de nós. Às vezes material, mas na maioria das vezes não, né, estão ali conosco, dividindo conosco os dias, estão ali no trabalho muitas vezes, né, e muitas vezes com dores que se a gente não pode, acabar, né, de algum modo a gente pode suavizar isso, né, com um conselho amigo, ou só com um "tô aqui, você vai conseguir", né, se precisar de alguma coisa, tô por aqui também, né. Quer dar esse suporte, muitas vezes tão precioso, né, uma palavra agradável que já muda o dia de alguém. Ninguém falará com precisão do que ignora por falta de experiência pessoal. Então é isso, sabe, a dor bem vivida, ela nos traz aprendizados tão profundos e a partir daí, eu acho que a gente ganha uma profundidade de vida ainda maior. Tem uma mensagem, um livro, na verdade, do Leon Denis, que é maravilhoso, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Quando ele comenta sobre a dor, sobre esse poder que a dor tem, né, essa dor bem compreendida, essa dor bem vivida mesmo, que é isso, ela nos traz profundidade de alma. E aí, então, muitas vezes aquele conhecimento que a gente tinha, que era muitas vezes só teórico, mas que a gente se identificava, em passando esse momento de dor, né, a gente passa a colocar na nossa experiência pessoal. Então, não foi mais um que um Emmanuel, uma Joana de Ângeles disse, um Kardec disse, algum filósofo, né, algum escritor ali, mas é nossa própria experiência pessoal, né. É por essa razão que muitas vezes ensinarás resignação, embora avassalado pela inquietude. Olha que lindo, né? Porque em começando a trilhar, né, em percebendo essa inquietude da alma, né, em percebendo muitas vezes essa revolta que reside dentro de nós, essa rebeldia, essa não aceitação, e entendendo que na verdade o caminho é mesmo dessa resignação, é assim que a gente vai ensinando também os outros, porque está trilhando o caminho. Olha que belo. Falarás de enfermidade com a alma enferma. E é verdade, né? É o que ele fala ali, um único, ajudando um outro, né? Nós, semelhantes em humanidade, todos nós imperfeitos que somos, um imperfeito ajudando o outro. Até porque eu gosto muito dessa visão e ela é muito real, né? A gente consegue evoluir, a gente consegue galgar outros passos, eh, outros estágios mesmo, quando a gente caminha, quando a gente evolui. A gente só evolui através da experiência, né, ou seja, tendo oportunidades de passar por várias e várias tarefas, vivências. Então, assim, poderia sim, muitas vezes, termos outros emissários, outros palestrantes, outros pessoas que atuam no palco da vida que fossem mais perfeitos, né. Mas e os imperfeitos? Como cresceriam, como se engrandeceriam, como construiriam essa fortaleza interior, né. Então, é muito belo perceber que o mundo é formado, de pessoas imperfeitas, então em todos os lugares existe imperfeição. Muitas vezes a gente cria expectativas, né, sobre pessoas e vai ver, não, é um imperfeito que está ali dando a batalha dele diária, todos os dias, de crescer, de se transformar, e no final das contas a gente veio para isso, sabe. Então a entender essa falibilidade humana, mas com esse desejo profundo da alma e com esse movimento de se construir, de se transformar e de ser melhor. No final das contas, a gente está aqui para isso, sabe? Então é no caminho mesmo que a gente vai se construindo, que a gente vai progredindo, que a gente vai se transformando. A gente não está pronto, né? É ao longo do caminho, é inclusive passando por ele, passando pelas experiências que a gente vai se engrandecer, né? Olha que belo. Consolarás necessitado de consolação, porque quem melhor do que alguém que se sente incompreendido, que se sente muitas vezes deslocado no ambiente que está, né? Quem melhor do que essa pessoa para inclusive ser aquele que dá consolação, né? E muitas vezes pelo contrário, a gente vivencia ali esses momentos, né, de incompreensão e qual é o nosso retorno?
incompreensão com os outros também, né. "Ah, se não fazem comigo, também não vou fazer". E fica aquele bate e volta que não cresce, não engrandece ninguém, não melhora a situação, né. Então, pelo contrário, e é uma verdade muito bonita mesmo perceber isso na vida, que a gente está sempre aprendendo com as pessoas que são ao nosso lado. Se não um exemplo a seguir de fazer a mesma conduta, o mesmo ato que aquele ser que está próximo de nós, aprendendo muitas vezes, sobretudo, ao que não fazer, porque dói demais passar por aquilo. Então, muitas vezes, é através da nossa experiência sobre uma experiência ruim que você vai dizer: "Eu não quero ser assim, não vai ser eu que vou compreender alguém, não serei eu a não compreender alguém, pelo contrário, né, estarei mais disposto a compreender, porque sei o quanto me dói essa incompreensão, essa ingratidão. Olha que belo, né. Pregarás justiça para os outros, esmagado pela impiedade alheia, e é verdade, né. Quando nos falta ali, quando a gente vê que está sendo injustiçado, quão bonito é quando a gente percebe assim: "Isso dói muito, de mim que até onde eu perceba, não seja essa pessoa a também cometer injustiças". Então olha como a gente vai aprendendo com todas as situações da vida, né. Colocarás bálsamos em feridas, guardando úlceras não cicatrizadas no cerne do ser. Gente, eu me lembro em uma fase muito difícil da minha vida que eu comecei um trabalho voluntário, assim, um pouco mais, que me demandava tempo e energia, assim, eu pensava assim: Não vou conseguir, não estou nem muitas vezes conseguindo me manter ali estável emocionalmente, né". Mas pelo contrário, eh ao percebendo que nós trazemos mesmo essas úlceras interiores não cicatrizadas, essas feridas muitas vezes abertas ali, latentes, né, é que a gente vai entendendo mais a dor alheia. E vai ser inclusive mais capaz de ter compaixão e falar até com uma certa propriedade por passar também por aquela situação, aquela vivência, aquela experiência, né, então se transforma não em algo que eu vi, que eu li, que eu achei belo, mas em algo que eu vivi. E olha que belo é isso, né. Enquanto alguns aguardam sublimação para se disporem ao auxílio, ajuda tu. Todos carregamos agonia nos íntimos tecidos da alma. E o trabalho de auxílio aos outros é medicação colocada em nossa própria dor. E comentando um pouquinho mais dessa minha vivência, era exatamente isso que eu percebia, que todas as vezes eu não saía de lá com falta, mas pelo contrário, aquele trabalho, e eu costumo dizer muito isso, que o trabalho voluntário bem feito, ele reabastece o outro, claro, mas antes ele nos reabastece a nós próprios para que então a gente possa dar, sabe? E é uma beleza da vida, né, uma matemática tão abundante da vida que realmente se a gente se propuser ajudar, olhar para a dor dos outros, de algum modo a nossa dor se cura. Primeiro porque a gente vê que muitas vezes a nossa dor, que para a gente parece sim a maior dor do mundo, há tantas outras dores, né, se não maiores, mas mais profundas, porque às vezes a pessoa não tem tanto conhecimento sobre, não tem um sentido de vida claro, não tem ali um amparo espiritual, né, que é algo que muitas vezes a gente teoricamente já teria, né. Então muitas vezes a gente olha e fala: "Há dores muito mais profundas", né, muito mais profundas. E de algum modo a gente vai se curando também nesse processo, que belo que é isso, né. O Chico tem uma frase que agora, não me recordo literalmente, mas que ele falava, né: "Sempre que a gente se dispõe a trabalhar para o bem comum, a construir, né, algo melhor, a ajudar o próximo, tenha certeza de que de algum modo a vida está cooperando conosco", né. Porque é verdade, né, aqueles que realmente, estão ali dando um pouco de si, de algum modo estão recebendo da natureza, das leis divinas, esse retorno, né. Que na verdade não é isso que a gente deve esperar, mas que vem, né, que vem com certeza. Enquanto ensinas a paz e sentes a ausência dela em teu coração, ou preconiza luta contra as tentações perseguida pelos tenazes do mal, aprimoras-te, exercitando o espírito no dever claro e digno que se transforma lentamente em escada de ascensão libertadora. Ensinas paz quando está ali também dando a batalha, de se melhorar, de construir essa fortaleza interior, de não permitir que o exterior ou que as pessoas, eh,
nos desestabilizem, né, nos influenciem de uma forma negativa, e aí aos pouquinhos também a gente vai construindo a nossa estrada, ensinando, melhorando, porque é nesse intercâmbio de almas e de propósitos que a gente vai realmente crescendo e evoluindo. E crucificado na imperfeição. Avança intimorato, recordando o mestre que, amargurado e esquecido por quase todos os amigos, aparentemente vencido numa cruz de vergonha e impiedade, alçou a alma dorida ao Pai misericordioso, pensando as feridas do coração humano de todos os tempos, e ainda pediu, amoroso: Perdoai, meu Pai, eles não sabem o que fazem. Perdoa também tu e ama, ajudando sempre. Né. Então, essa espécie de autolibertação que a gente tem, né, de entender que a gente está no caminho, que a gente está com as pessoas adequadas, que a gente está na estrada mais adequada, com as situações mais apropriadas para a nossa vivência, né, e é perceber isso tão profundamente que há tanto a gente fazer ali, naquele terreno que nos foi dado cultivar, semear, né, que a gente possa realmente, ao observar esse nosso terreno, ver as oportunidades bonitas que tem, que muitas vezes a gente não tem esses olhos de ver, né, e de construir. Construir a nossa própria trajetória e a nossa própria evolução a partir mesmo das nossas ações, mesmo extremamente imperfeitos. Não dá para esperar que a gente seja um pouquinho melhor ou mais perfeito para que possa construir ou começar a agir, porque senão ficaremos paralisados por séculos, se não milênios, porque isso não vai acontecer tão cedo. Então, é trabalhando que o trabalho nos encontra, que a evolução também nos aprimora, nos constrói. Então, que a gente entenda no final das contas isso, que todos nós, imperfeitos que somos, ainda imperfeitos, é trabalhando essa nossa imperfeição, é reconhecendo, é aceitando, mas sobretudo entendendo, é, é agindo, fazendo diferente, me construindo e me transformando, que eu vou chegar, mais próximo daquilo que eu realmente desejo, de uma perfeição relativa para o nosso plano, com certeza, mas é que a gente vai avançando, né. Tá bem? Muito obrigada, espero que tenha sido útil, espero que de algum modo tenha trazido alento e, gente, não paralisemos a nossa estrada, sigamos adiante, construindo, agindo, mesmo imperfeitos, tá bem?